Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 14 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Hoje nós vamos para a nossa aula 14. Possivelmente, não sei se acho que todo mundo não deu tempo de acompanhar ainda a aula 13, né? O pessoal que está chegando aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui, porque já passaram-se 4 minutos, né, para a gente não estourar muito o tempo lá. Possivelmente vocês têm aula depois, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula gravada, aula 13, que foi gravada, que a gente começou a falar de série de potência. Então, a gente começou a falar da seção 11.8 e entramos na seção 11.9. Então, hoje a gente vai dar continuidade à seção 11.9. A seção 11.8, a gente introduz série de potência e fala a respeito de o que a gente precisa das séries de potência, ou seja, a gente vai colocar uma variável na história, né? Agora a nossa série numérica, ela não é mais numérica, ela pode variar com x, logicamente se você pegar algum valor particular de x, você vai ter uma série numérica, substituindo, né, o valor de x, e aí a pergunta é, para quais valores de x converge ou diverge? Então, a gente viu um teorema na aula passada, né, nessa aula 13 aqui, ó, em que falava o seguinte, esse teorema aqui, ó, que tem até um desenho dele, aqui, tá vendo? Então, se a gente introduzir o que seria o raio de convergência e o intervalo de convergência, e a gente viu as 3 possibilidades que poderia acontecer aqui nesse teorema 3.1. Converge apenas para x igual a A, ou para x igual a zero, se fosse entrada no zero, converge para todo x, aí nesse caso o raio seria mais infinito, e também converge num pedaço, né, e diverge no outro. Então, isso que a gente queria saber a respeito de série de potência, na aula 13. Aí depois a gente começou a falar a respeito de representação de função por série de potência, ou seja, como representar uma função utilizando uma série infinita, né, uma série de potência, e hoje, como a gente definiu função como uma série de potência, que foi o finalzinho da aula, ou seja, a gente gostaria de escrever f de x como sendo uma série de potência dessa maneira. Se eu escrevo f de x dessa maneira, encontro os valores de x que estão no domínio da função, onde esse i aqui é o intervalo de convergência, ou seja, o domínio é o intervalo de convergência. Então, se eu tenho uma função, então por que não falar em derivada e integral dessa função? Beleza? Então, está escrito aqui. Essa função aqui, logicamente, ela se assemelha a um polinômio, a diferença é que ela vai ter infinitos termos, e aí a gente vai ter esse teorema que a gente não vai demonstrar, que fala que a gente pode derivar e integrar a série de potência termo a termo. Então, se você tiver uma série de potência, tá vendo? Com essa carinha aqui, ó. E essa série tiver um raio de convergência R. Se ela tem um raio de convergência R, ela está centrada no A, tá vendo? Então, significa que ela vai convergir entre A menos R até A mais R. É certeza, aberto, aberto, sempre vai convergir. Os extremos aqui é que a gente tem que ter um cuidado, porque pode, para fazer o intervalo, né? Pode ser que entre ou não, ou seja, converge ou não, diverge, né? Pode ser que seja aberto, 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 fechado, fechado, aberto e fechado, fechado, são as 4 possibilidades. Então, se eu tiver uma série que tiver um raio de convergência R, e se você definir essa função como sendo um raio de convergência, aqui faltou um sinal de igual aqui, então aqui eu tenho uma função dada dessa maneira, tá vendo? Essa função ela vai ser derivável e, portanto, ela é contínua nesse intervalo, que é exatamente o domínio. E o que eu tenho? Então, eu tenho a função definida por uma série de potência. O que eu vou fazer na letra A? A letra A, o teorema fala que a função derivada, ou seja, se você pegar esse f de x aqui e derivar, logicamente a derivada da constante aqui é 0, a derivada disso aqui vai ficar o quê? Aqui é elevado a 1. Esse 1 vai cair para cá, vai subtrair 1, vai ficar elevado a 0, né? Então vai dar só C1. A outra derivada, esse 2 vai cair para cá, vai subtrair 1, vai ficar x menos a elevado a 1. E vezes a derivada da dentro, observe que a derivada da dentro sempre vai valer 1, né? Porque a derivada de x menos a sempre vale 1.
Então, essa aqui é a derivada, tá vendo? Termo a termo. Aqui também faltou um sinal de igual. Então, isso aqui, a fórmula geral para a derivada é quem? Como é que eu escrevo isso aqui na forma de um somatório? Vai ser simplesmente conservar o Cn. Observe que a diferença é que a derivada aqui ela vai começar no 1. A minha série de potência original, f de x, começa no 0, tá vendo? Por quê? Porque o primeiro termo aqui é C0, tá vendo? X menos A elevado a 0, a gente está considerando como sendo 1, mesmo no caso de x igual a A, vai dar indeterminação, o que eu expliquei na aula passada. Então, o que o teorema fala? Essa função f', ela possui o mesmo raio de convergência. Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque o que é isso aqui? Você simplesmente derivou a função, a série, tá vendo? Ó, você tinha um Cn, x menos a elevado a n. O que é a derivada disso aqui? Esse n cai para cá, tá vendo? Tá vendo que o n caiu aqui, ó? Subtrai 1, ficou exatamente esse termo aqui, tá vendo? E conservou a constante. Então, é a derivada de polinômio, normal, né? Já aí fala que essa função possui o mesmo raio de convergência. Ficou claro até aí que a função derivada é dada por essa fórmula desse somatório? Marcos falou que sim, Yuri também, Isabela também, Célio também, beleza. Espero que vocês tenham lido o conteúdo, né? Como de praxe, eu sempre peço para vocês lerem, para não ter muita, como é que fala? Novidade aqui ao vivo, né? Aí a letra B vai falar a respeito da integral. Se eu tenho a função, então eu posso integrar essa função f de x. Essa função f de x, vocês lembram que ela é dada utilizando um somatório, né? Esse somatório aqui. E a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, não é? Propriedade lá do cálculo 1. Então, isso aqui vai dar uma constante, né? Porque quando você deriva a derivada da constante, vai dar zero. E como é que você faz para poder integrar isso aqui? A função original, f, é só elevada a n, né? É só elevada a n. Assim, né? Essa é a minha f original. Como é que você integra? Você conserva a constante, porque a constante pode sair para fora da integral. E aí você integra. Como é que integra um polinômio? Você pega aqui, soma mais 1 e divide por n mais 1. Observe que aqui dentro, o x menos a, aqui, se você faz uma substituição, a derivada de dx, você chama x menos a de u. Então, dx aqui vai ser igual a du. Então, aqui não vai ter modificação na minha integral, tá vendo? Então, por isso que ficou os mesmos termos, x menos a, x menos a, x menos a. A diferença é que agora a fórmula vai ficar elevada a n mais 1 dividido por n mais 1. E o teorema fala que a função integral também possui o mesmo raio de convergência. Então, esse teorema, ele fala o seguinte: você pode integrar a função dada por uma série de potência e você pode também derivar uma função dada por série de potência. E que, mesmo assim, o raio de convergência, ele não se altera. O intervalo de convergência, por outro lado, vocês podem ler aqui na observação 3.5, que pode ser que sofra alguma modificação. Suponha que a minha função original, o intervalo dela de convergência seja aberto, na derivada pode acontecer que seja assim, ó. E na integral pode ser que seja assim. Exemplo, né? Vai depender o quê? Vai depender da lei de associação da F. O importante aqui é porque o raio de convergência, todas elas vão estar centradas no A, o raio de convergência vai ser R para todo mundo. Já o intervalo de convergência, os extremos, tá vendo? Pode ser que seja aberto. Aqui pode ser que seja fechado. Beleza? Alguma dúvida até aí? Marcos falou por enquanto não. Então, vamos seguindo aqui. Aí temos um exemplo para poder a gente ver como é que funciona a derivada e a integral. Aqui, para quem é da engenharia química, Sérgio falou que pode continuar.
para quem é da engenharia química, essa função Bessel aqui, ela, a função Bessel de ordem zero, ela aparece lá na engenharia química. Então, por que começa do zero e da derivada do 1, né, Isabela? A Isabela está perguntando por que na derivada o somatório começa no 1 e na integral começa no zero. Porque para integrar, ó, o primeiro termo que você tem aqui da função é o C0. Quando você integra C0, qual que é a resposta? C0 aqui, ele já vai ficar o quê? Ele já vai ficar, quando você faz a integral, ele vai ficar multiplicado por x menos a, tá vendo? Porque você tinha C0, x menos a elevado a zero, não é? Quando você integra isso aqui, o que você faz? Conserva o C0, soma 1 aqui e divide, não é? X menos a elevado a 1, 0 mais 1, dividido por 1. Então, por isso que eu continuo começando no zero para a integral, tá vendo? Na derivada, quando você deriva o C0, a derivada da constante é zero. Quando você deriva C0, x menos a elevado a zero, a derivada disso aqui em relação a x é zero. Então, por isso que no meu somatório, a derivada ela passa a partir do 1, porque vai começar a existir alguma coisa aqui na derivada, ó, a partir do 1, do C1, tá vendo? Que é exatamente a derivada desse termo aqui, ó. Qual que é a derivada desse termo aqui, ó? C1, x menos a elevado a 1. Qual que é a derivada disso em relação a x? Não é exatamente C1, porque a derivada de x menos a vale 1, não é? Ficou claro, Isabela? Por que a integral começa no zero e a derivada tem que pular para 1 por causa do primeiro termo. Beleza, então. Tranquilo. Então, vamos lá. Eu tenho a minha J0. Minha J0 é dada por essa expressão feia aqui. Ela não é bonita, tá vendo? Imagina as outras ordens, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, vai lá no Google e digita a função de Bessel, de ordem n. Para vocês verem como é que funciona a fórmula geral, né? Essa aqui é de ordem zero. Então, o coeficiente dela é esse trambolho todo aqui, ó, que está acompanhando o x elevado a 2n. Isso aqui é como se fosse x menos 0 elevado a 2n. Essa expressão aqui é a mesma coisa. Ela é uma função centrada na origem. Tá vendo? A série de potência dela é centrada, é desenvolvida em torno da origem. Mais para frente, na aula de hoje, a gente vai discutir isso a respeito, falando de Taylor e de Maclaurin. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu tenho essa J0, pediu o intervalo de convergência dessa função, na letra A. Depois, na letra B, pediu para derivar essa função e determinar o intervalo de convergência. Na letra C, pediu para integrar essa função e também determinar o intervalo de convergência. Como sempre, aqui a gente utiliza sempre o teste da razão para poder determinar o raio de convergência. Então, quando a gente calcula esse limite aqui pelo teste da razão, vocês lembram que isso aqui dá um valor L, e se L for menor do que 1, então significa que converge. Então, eu vou procurar os valores desse limite de forma que seja menor do que 1, beleza? E depois, os valores em que dá exatamente 1, que são os extremos, eu preciso testar separadamente para fazer o intervalo. Nesse caso aqui, graças a Deus, acho que o intervalo vai dar os reais, o raio vai ser mais infinito, então o intervalo de convergência vai ser os reais todos, ou seja, não vai precisar testar os extremos. Né? Então, vamos lá. O teste da razão, eu vou pegar o AN mais 1 e vou dividir por AN. Então, eu vou pegar o termo geral da minha série, tá vendo? O termo geral é esse trambolho todo aqui, ó. Tranquilo? Esse AN aqui é como se fosse o CN x elevado a 2n, tá vendo? Onde CN é esses coeficientes que dependem de n aqui da série. Então, eu estou chamando tudo de AN. Tá. Essa conta aqui, eu acho que... Alguém tem dificuldade nessa conta aqui? Eu vou conservar a primeira e multiplicar por inverso da segunda. Vou trocar, no lugar do n, eu vou colocar n mais 1, para o AN mais 1, tá vendo? Esse aqui é exatamente esse termo aqui, ó. Ou seja, no lugar do n, eu troquei por n mais 1, tá vendo? Já vi muito erro desse tipo aqui, ó. Quando o pessoal troca o 2n aqui, ó, por n mais 1, fica assim, ó, x elevado a 2n mais 1. Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque
Quem que multiplica o 2 é o n. Você tem que trocar no lugar do n, você tem que colocar n mais 1. Então, quando você distribui aqui, é 2n mais 2, ok? Já vi muito erro nesse sentido. Então, aqui fica 2n mais 2, dividido por... Aqui do mesmo jeito, tá vendo? 2 elevado a 2. No lugar do n, você vai trocar por n mais 1. Então, vai ficar 2 elevado a 2n mais 2, né? Porque vai distribuir esse. Então, 2n mais 2. O que é n mais 1 fatorial ao quadrado? Ó, n mais 1 fatorial ao quadrado. Isso aqui é n mais 1 fatorial que multiplica n mais 1 fatorial. Todo mundo concorda? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela própria, não é? Só que n mais 1 fatorial, vocês concordam que eu posso escrever dessa maneira? E o n mais 1 fatorial também eu posso escrever dessa maneira, não posso? Então, aqui eu posso juntar esse n mais 1 com esse n mais 1, que na verdade dá n mais 1 ao quadrado, e esse n aqui, fatorial com esse n fatorial, vai ficar n fatorial ao quadrado. Tá vendo? Então, por isso, o que acontece? Esse camarada aqui, ó, ele é o n mais 1 que sobrou, tá vendo? E o n fatorial ao quadrado, eu já cortei com esse aqui, ó. Então, sobrou só esse n mais 1 ao quadrado no denominador. Esse 2 elevado a 2n aqui, ó, eu cortei com esse, sobrou 2 ao quadrado, por quê? Porque 2 elevado a 2n mais 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a 2, né? Conserva a base e soma os expoentes. Então, esse 2 elevado a 2n aqui, dá para cortar com esse aqui do numerador. Sobrou um 2 ao quadrado aqui embaixo. Esse pessoal aqui que oscila, com esse pessoal aqui que oscila, dá para cortar um menos 1 elevado a n e sobra um menos 1. Aqui, o x elevado a 2n, corta com esse x elevado a 2n e sobrou um x ao quadrado no numerador. E só, né? Cortou todo mundo. Aqui, o módulo de menos 1 é 1, então sobrou x ao quadrado no numerador. E aqui embaixo sobrou 4, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Como n vai para mais infinito, isso aqui é uma constante. Tá vendo? Não depende de n. Você pode pegar esse x grande o tanto que você quiser. Como esse pessoal aqui está no denominador, tá vendo? Tem um n aqui no denominador. Como n vai para infinito, uma hora isso aqui cresce mais do que esse x ao quadrado. Então, por isso que isso aqui está indo para zero. E zero é menor do que 1, independente do valor de x, né? Você pode pegar esse x pequeno, grande, zero, qualquer coisa. Então, pelo teste da razão, a série converge para todo o valor de x. Ou seja, o raio de convergência a gente convencionou como sendo infinito, e o intervalo de convergência a gente convencionou como sendo os números reais todo. Ficou claro o exemplo? De como que a gente mostra aqui, o intervalo de convergência da função J0? Beleza. A letra B, Isabela, Marcos... na letra B, pede para a gente derivar e determinar o intervalo de convergência. A gente vai derivar, o intervalo de convergência, todo mundo concorda que o intervalo de convergência vai ser os reais também? Por quê? Pode usar o microfone, gente. Fica mais rápido que digitar, né? Por que o intervalo de convergência eu posso garantir que é os reais? Ah, gente? Por quê? O Marcos falou porque é um valor limitado? O que é limitado? A pergunta é, encontre a derivada e determine seu intervalo de convergência. Eu estou afirmando para vocês que o intervalo de convergência vai ser os reais todos.
Em outras palavras, eu estou afirmando que o raio de convergência também vai ser mais infinito, né? Porque para o intervalo de convergência ser os reais todo, então, isso. Olha o teorema, a Júlia falou, é o mesmo de f de x. O f de x aqui é o j0, né? Aqui, o que a gente acabou de ver aqui nesse teorema? A derivada e a integral, elas possuem o mesmo raio de convergência da função. Se a gente acabou de mostrar aqui a minha j0, que está fazendo o papel dessa f aqui, ó. A gente acabou de mostrar que o raio de convergência dela é mais infinito e que o intervalo de convergência, por consequência, é os reais todo. Então, a derivada e a integral também vai possuir o mesmo raio de convergência, ou seja, mais infinito. E se o raio de convergência é mais infinito, então o intervalo de convergência é os reais, tanto para essa quanto para essa aqui de baixo também, da função integral. Ficou claro? Ou não? O João Paulo fala de novo, explica de novo, por favor. Bom, vocês concordam que essa J0 está fazendo o papel dessa F aqui do teorema? É uma função definida por, por uma série de potência? A J0 faz o papel da F. O que o teorema fala? Se eu tiver uma função definida por uma série de potência, então sua derivada e sua integral possuem o mesmo raio de convergência. O que a gente fez aqui na letra A? Nós encontramos o intervalo de convergência para J0. Por que a gente encontrou? A gente usou o teste da razão e mostrou que isso aqui converge para todo o x, ou seja, o raio de convergência é mais infinito e, por consequência, o intervalo de convergência é os reais todo. Como o teorema fala que a integral e a derivada possuem o mesmo raio de convergência, então o raio de convergência também tem que ser mais infinito. Inclusive, eu fiz essas contas aqui, ó, sem precisão, mas eu repeti a conta para vocês, ó, de acordo com o teorema anterior. Quando eu derivo, tá vendo? Eu derivo essa expressão aqui, ó, em relação a x, tá vendo? O que vai acontecer? Isso aqui é constante, tá vendo? Ó? Isso aqui é constante, eu vou conservar a constante, e vou derivar só x elevado a 2n. Isso aqui depende de x, que eu estou derivando em relação a x, né? Então, como é que eu derivo isso aqui? O 2n vai cair, tá vendo? E você vai subtrair 1. Então, essa é a função derivada, começando do 1. Não pode esquecer disso, né? Porque a derivada sempre começa do 1. Essa é a função derivada. Ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Sim, o Yuri falou sim. O Marcos falou que agora sim. Beleza. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Nem precisava dessa parte. De acordo com o teorema anterior, a derivada é dada por ela, eu poderia simplesmente terminar assim. E o intervalo de convergência é os reais todos, pois o raio de convergência é o mesmo, né? Pois o raio do J0, da função original, a gente acabou de mostrar lá em cima, que é mais infinito, e eles possuem o mesmo raio de convergência, então dá mais infinito também a derivada. Pronto, poderia acabar aqui, mas aí eu mostrei a conta para vocês de novo, utilizando o quê? Utilizando o fato disso aqui agora ser o meu AN, tá vendo? Utilizei o teste da razão de novo. A única coisa aqui que eu esqueci nessa minha conta aqui, ó, quando eu coloquei n mais 1 no lugar do n, ó, para vocês verem o que aconteceu. Eu coloquei n mais 1 no lugar desse n aqui, tá vendo? Então, ficou 2 que multiplica n mais 1, deu esse n mais 2 que está aqui. Coloquei, ó, 2n mais 1 menos 1. Então, quando você distribui aqui, vai ficar 2n mais 2 menos 1. Então, vai ficar 2n mais 1 positivo, tá aqui. Aí, o que acontece? Quando eu fui cancelar as coisas, outra coisa, esse n mais 1 fatorial ao quadrado com esse aqui, a gente viu lá no item anterior, que vai sobrar exatamente n mais 1 ao quadrado, não é? E aqui, ó, o 2 elevado a 2n vai cancelar com esse, sobrou 2 ao quadrado, que eu coloquei aqui.
E aqui em cima, isso aqui é o 2n mais 2, normal, tá vendo? 2n mais 2, eu só reescrevi de outra maneira para poder cancelar um desses termos aqui, tá vendo? E agora, esse 2n aqui, eu esqueci de escrever ele aqui embaixo, tá vendo? Esse 2n tá aqui, ó, eu esqueci, ele não corta com ninguém, então eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Mas tá vendo que ele não interferiu na conta, né? Porque esse 2 aqui eu cancelei com 2 ao quadrado, então sobrou um 2 aqui embaixo, sobrou um n mais 1, sobrou um n mais 1 e sobrou um 2n. E sobrou um x ao quadrado. Por que sobrou x ao quadrado? Porque o x elevado a 2n cortou com x elevado a 2n. O que sobrou? Sobrou um x dividido por x elevado a menos 1. Tá vendo que aqui tem um menos 1? Então, esse camarada, quando ele vai lá para o numerador, conserva a base e subtrai os expoentes, isso aqui dá x ao quadrado, tranquilo? Então, como o x é constante, pode ser grande do jeito que for, e aqui embaixo vai para, cresce muito, né? Porque tem um termo dependendo de n, e n vai para mais infinito, então isso aqui tende a zero, e zero é menor do que 1. Então, isso aqui converge para todo x real. Essa conta é desnecessária porque a gente sabe que elas precisam ter o mesmo raio de convergência da função J0. Ficou claro? Professor? Fala. Quem é que tá? Aloysio. Aloysio. Tem o menos um ali, você fez alguma coisa com ele? Antes de Então, chegar ao esse menos. resultado do vídeo? Exatamente, porque aqui tem módulo, tá vendo? Ah, realmente. Aqui, se eu coloco o módulo de menos 1 aqui, ó, vai dar 1 positivo. E o x eu não Entendi. coloquei módulo porque o x está ao quadrado. Beleza? Entendi. Obrigado. Pensei que tinha feito alguma outra coisa aí. Não, só a aritmética mesmo. Agora a integral. Como é que eu faço a integral? Integral da soma é a soma das integrais, não é? É a soma das integrais. Essa parte toda que é constante, tá vendo? Para integral, não depende de x. O que você vai integrar, na verdade, é esse pedaço aqui, ó. Integral de x elevado a 2n. Então, como é que integra isso aqui? Soma 1 e divide, né? Ou seja, somou 1, tá vendo? E dividiu. E esse pessoal que está aqui, esse restante que está aqui, é exatamente o coeficiente que eu reescrevi. Então, aqui ficou a constante de integração e a minha integral, a minha soma começando do zero, né? Porque a integral, ela não faz igual a derivada, começando do 1, né? Ela começa do zero. Ficou clara a integral? Ficou, Ficou, gente? sim. Oi? Ficou. Beleza. Marcos também falou que ficou. Então, aqui, de novo, eu chovi numa olhada aqui, né? Eu fiz novamente o teste da razão para vocês, para essa coisa aqui. Não precisaria, por quê? Porque de antemão a gente sabe que o intervalo de convergência tem que ser os reais. Por quê? Porque o raio de convergência tem que ser igual o do J0, da função original. A integral tem que ter o mesmo raio de convergência, né? A série da integral tem que ser o mesmo raio de convergência. Bom, mas aqui eu fiz de novo a conta. Aqui eu acredito que eu não esqueci nada, né? Conservei a primeira, trocando n por n mais 1, nessa coisa toda aqui. Depois multipliquei pelo inverso dessa aqui, né? Que é exatamente igual. Aqui esse menos 1 elevado a n vai cortar com esse, vai sobrar um menos 1 aqui. Esse x elevado a 2n vai cortar com esse. Aqui vai ficar um x elevado a 1. Aqui eu tenho um x ao cubo. Então, quando você pega e divide um pelo outro, sobrou 3 menos 1, 2. Tem um 2n mais 1 aqui no numerador. Esse 2 elevado a 2n eu cortei com esse. Sobrou um 2 elevado ao quadrado, que é esse aqui que eu repeti. Que mais? Aqui, novamente, essa parte de n mais 1 fatorial ao quadrado, com essa parte aqui, vai sobrar esse termo aqui que a gente viu lá em cima. E esse 2n mais 3 é esse termo aqui, trocando n por n mais 1. Então, o que sobrou? Novamente, esse menos 1 aqui em módulo vai desaparecer. 2n mais 1 não precisa de módulo. X ao quadrado não precisa de módulo. Aqui ficou 4, 2n mais 3, n mais 1 ao quadrado, né? Que é ele vezes ele próprio.
Logicamente, aí você pode perguntar, agora você tem uma coisa indo para mais infinito aqui também no numerador, né? Porque tem um n aqui, não tem? Mas só que aqui embaixo você tem n ao cubo, concorda? Tá vendo? Esse n ao quadrado aqui, ó, quando você multiplica com esse n aqui, dá um termo n ao cubo, não dá? No denominador? Dá sim. Então, se eu tenho n ao cubo no denominador e tem n elevado a 1 no numerador, vocês concordam que isso aqui tende a zero, não entende? Tem. Embaixo é maior que em cima. Exatamente. Então, isso aí vai dar zero, que é menor do que 1. Então, novamente, a gente tem o resultado que a gente precisava. Ou seja, tem o mesmo raio de convergência e o mesmo intervalo de convergência aqui, que é os reais. Com isso, a gente encerra a nossa sessão 11. Não, encerra não. Nós continuamos na 11. Não, encerramos. Vamos para 11.10. Essa 11.10 aqui, talvez seja uma das maiores sessões, né, desse capítulo 11. A gente vai começar a falar de dois tipos de séries especiais. Na verdade, o carro-chefe é esse aqui, e esse aqui é Taylor, né? E esse camarada aqui é um caso particular desse. Beleza? Então, como que seria esse caso particular? Ou seja, como que esse caso especial, né, para representar a função em série de potência? Uma a gente vai chamar expansão em série de Taylor, e a outra, como eu citei para vocês, é um caso particular. A gente vai ver por que é um caso particular. Então, vamos começar com o Taylor. Vou pegar uma função definida utilizando uma série de potência normal aqui, ó, Cn, x menos a elevado a n, com n variando de 0 a mais infinito. Isso aqui, de forma que ela está centrada no A, e aqui eu estou falando que ela tem um raio de convergência R. Ou seja, converge entre A menos R e A mais R. Então, vamos encontrar como que eu consigo expressar esses coeficientes Cn utilizando a própria f aplicada no ponto e suas derivadas até a ordem n, porque eu sei que eu posso derivar essa função. A gente acabou de ver um teorema no começo da aula, fala que existe a derivada da função, né, dada por uma série de potência. Então, observe que, vamos começar aqui, né? Observe que se você colocar x igual a A nessa equação 3.1, ó, o x igual a A. Se o x é igual a A, vocês concordam que isso aqui vai dar zero? Vai sobrar só esse, não vai? Não é? Ou seja, o que é o f de A? É colocar A no lugar do x, não é? Quando eu coloco o A no lugar do x, eu vou zerar esse pessoal daqui para frente, todo mundo vai dar zero. E vai sobrar quem? Vai sobrar só o C0. Então, no lugar do C0, eu posso trocar por f de A. Tranquilo? Então, eu descobri quem que é o meu primeiro coeficiente. Meu primeiro coeficiente, eu posso trocar o C0 por f de A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função, já que eu posso derivar, né, quantas vezes quiser. Então, eu vou derivar essa função. A derivada de C0 é 0. A derivada de C1, x menos A, vai dar exatamente C1. A derivada de C2, x menos A ao quadrado, 2 vai cair, não vai? Conserva o C2, subtrai 1, vai dar x menos A elevado a 1. A derivada desse aqui, ó, o 3 vai cair para cá, vai subtrair 1, vai ficar ao quadrado. A derivada desse aqui, o 4 vai cair, vai conservar o C4, e vai subtrair 1, vai ficar 3, e assim vai. Observe que essa função aqui, ela mantém o mesmo raio de convergência. Tá vendo que não muda o raio de convergência, de acordo com o teorema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o f' de A. Quando eu calculo o f' de A, vocês concordam que o pessoal, a partir daqui, zera todo mundo? Eu vou trocar no lugar do x, eu vou colocar A, né? Vai ficar A menos A ao quadrado, A menos A ao cubo. Só que A menos A é zero, né? Ok, gente? Então, o que sobrou? Sobrou só o C1, né? Então, no lugar do C1, eu posso trocar pela derivada primeira aplicada no A. Até aí, tudo bem?
Tudo bem. Vou derivar de novo. O que é a derivada segunda? É a derivada da derivada, não é? Então, eu vou derivar o f'. Quando eu derivo o f', concorda que o C1 dá zero, né? A derivada aqui, o C1 dá zero. E esse aqui, qual que é a derivada dele? Esse aqui é elevado a 1, não é? A derivada dele vai dar 2C2, concorda? Porque a derivada de x menos a vai dar 1. A derivada desse aqui, o 2 vai vir para cá caindo, não vai? E aqui subtrai 1. Deu essa expressão aqui, tá vendo? A derivada desse aqui, o 3 vai cair, não vai? 4 vezes 3, e aqui subtrai 1, ficou ao quadrado. Mantém o mesmo raio de convergência. Ficou tranquila a derivada aí, gente? Ficou sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir A na derivada segunda. Quando eu substituir A na derivada segunda, concorda que esse pessoal aqui zera também? A partir daqui? O que sobrou? Sobrou F duas linhas igual a 2C2. Então, se eu isolar o C2, esse 2 pode vir para cá dividindo, não pode? Então, ó, eu já tenho como calcular o C0, o C1 e o C2. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Vou derivar o... Oi? Por que colocou como 2 fatorial ali? É porque 2 fatorial é a mesma coisa de 2 vezes 1 é 2, né? É só para vocês verem um padrão depois que vai acontecer. Ah, sim, entendi agora. Porque 2 fatorial é igual a 2, né? Esse aqui não está dividido por nada, mas se você quiser colocar 1 fatorial também pode. E esse aqui não tem nada, mas se você quiser colocar 0 fatorial também pode, que é igual a 1, né? Por definição. Ah, entendi agora. Só para poder mostrar o padrão da fórmula, né? Mais uma vez, eu vou derivar a derivada segunda. Então, quando eu derivo a derivada segunda, esse aqui vai zerar. Essa derivada aqui vai dar essa constante, tá vendo? Por quê? Por que vai dar essa constante? Porque a derivada de x menos a vai dar 1. Essa derivada aqui, o 2 vai cair para cá e vai subtrair 1. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, que multiplica x menos a elevado a 1. É o que está aqui, tá vendo? E aí eu vou substituir o a na derivada terceira. Quando eu substituo o a na derivada terceira, esse aqui zera e o pessoal que estaria aqui para frente também zeraria todo mundo. Então sobrou só isso aqui, ó. Então quem que é o C3? Se eu isolo o C3, vai ser o quê? Esse pessoal vai passar para cá dividindo, tá vendo? 3 vezes 2 é a mesma coisa, 3 fatorial. Então se você for fazendo esse processo, o que vai acontecer? E substituindo, derivando e substituindo x igual a A, quando você chegar na derivada quarta, por exemplo, aplicada em A, ela vai dar quem? Ela vai dar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes quem? Vezes o C4. Então, quem que seria o C4? Seria a derivada quarta, aplicada em A, dividido por 4 fatorial, né? Porque isso aqui é 4 fatorial. E assim vai, né? Quando você chegar na derivada enésima, vai ser 2 vezes 3, vezes 4, até eu chegar no n vezes Cn. Então, só que isso aqui, ó, é exatamente n fatorial. Né? Tá faltando vezes 1 aqui, né? Mas se não perde o fato de multiplicar por 1, não vai perder a generalidade. É a mesma coisa de n fatorial, né? Então, quem que é o Cn? Então, o Cn, você vai isolar, tá vendo? O Cn, esse n fatorial, vai passar dividindo aqui, ó, a derivada de ordem n. Então, essa fórmula, ela permanecerá válida mesmo para n igual a zero. Tá vendo que eu falei para vocês lá? Se você colocar 0 fatorial, a definição, né, vale 1. E a derivada, o que significa f0 de a? Seria o próprio f de a, ou seja, a função sem derivar nenhuma vez. Beleza? Então, aqui eu tenho o teorema que mata essa discussão, né? Que apara todas as arestas, tá vendo? Se f tiver uma representação em série de potência centrada em A, ou seja, o f dessa maneira, tá vendo? Isso com raio de convergência R, e os coeficientes forem dados por essa fórmula, ou seja, o meu C0 for exatamente a função sem derivar aplicada em A, dividido por 0 fatorial, o C1 for a derivada primeira, aplicada em A, dividido por 1 fatorial. O C2, a derivada segunda, aplicada em A, sobre 2 fatorial. E assim vai.
Se os coeficientes forem dados por essa fórmula, então a gente fala que essa é uma expansão. Essa expansão, né, dada com esses coeficientes, é uma expansão, é uma série de Taylor da função f centrada em A, ou em torno de A. Ficou claro? O que significa uma expansão em série de potência de Taylor? Acredito que sim. Então, só recapitulando, a gente só pode falar que a minha expansão ela é de Taylor se esses coeficientes Cn forem dados por essa fórmula. Então, essa é a característica que fala que a gente pode afirmar que essa expansão é de Taylor em torno de A. Por que em torno de A? Porque aqui ela está centrada em A. Agora, quando você pega o caso especial que A é zero, então você vai ter a série de Maclaurin, que eu falei para vocês. Aqui, ó, é como se fosse x menos 0 menor do que R, ela está centrada agora na origem. Em vez de estar centrada num A qualquer, ela está centrada agora na origem. E os coeficientes também, a derivada é aplicada no, ao invés do A, o A aqui na história é zero, tá vendo? Então, se você tiver, e aqui também, aqui é como se fosse x menos 0 elevado a n, que é só o x elevado a n. Então, se você tiver uma função com essa expansão aqui em série de potência, e os coeficientes forem dados por essa fórmula, então isso aqui é uma série de Maclaurin. É um caso particular de Taylor. Ficou claro? Ficou. Beleza. Agora vamos para o exemplo. Depois que vimos a teoria, vamos para o exemplo. Vamos encontrar a série de Maclaurin. Lembrando que a série de Maclaurin é essa aqui, né? Centrada na origem. Para a função exponencial. E calcular o raio de convergência para essa série. Então, vamos lá. Se f de x é e elevado a x, vocês concordam? Eu preciso calcular essa fórmula, né? Derivada enésima aplicada do zero dividido por n fatorial, né? Porque eu tenho que calcular exatamente isso aqui para representar a exponencial, né? Só é uma representação em série de Maclaurin se os coeficientes Cn forem dados por essa fórmula. Então, eu preciso calcular as derivadas. Eu preciso do f de x, ou eu preciso do f de zero, né? Eu preciso do f de zero, eu preciso do f' de zero, eu preciso do f duas linhas de zero, né? Porque eu tenho que dividir, os coeficientes são dados por essas fórmulas aqui, né? Esse é o C0, C1, C2, C3, e assim vai, né? Isso aqui acompanha o x elevado a zero, esse aqui acompanha o x elevado a 1, esse aqui acompanha o x ao quadrado, esse aqui acompanha o x ao cubo, de acordo com o valor de n. Tá, mas como eu sei que a derivada da função exponencial é ela própria, vocês concordam que a derivada enésima aplicada em zero vai dar 1 para todo mundo? Por quê? Porque quando você pega a derivada primeira, vai dar e elevado a x. A derivada segunda vai dar e elevado a x. A derivada terceira vai dar e elevado a x. Quando você pega esse x igual a zero, quando você substitui no zero, vai dar e elevado a zero para todo mundo, não vai? Vai sim. Então, os meus coeficientes Cn vai ser dado por 1 sobre n fatorial, tá vendo? Então, a minha f de x vai ser dado por 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Então, esse pessoal aqui é exatamente as derivadas de ordem n, aplicado no zero, dividido por n fatorial. Esse pessoal aqui de cima vale 1 para todo mundo. Beleza? Então, por isso que ficou aqui. Esses são os meus coeficientes Cn. Lembra lá quando a gente estava falando a respeito das 3 possibilidades para o raio de convergência? Lembra que tinha uma que convergia para todo R, tinha outra que convergia apenas para x igual a A, acho que era eta A, letra B, e letra C convergia num pedaço e divergia no outro, não era assim? As 3 possibilidades? Divergia aqui no azul e convergia no vermelho,
Aqui R, aqui menos R, aqui centrada, nesse caso aqui, centrada no zero, né? Lembra dessas três possibilidades? Aqui x igual a zero também. Uma série de potência, ela era lembra daqueles três exemplos? Uma era, acho que era n fatorial, x elevado a n. Essa aqui só convergia se o x fosse zero. Aí depois a gente pegou exatamente essa aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que depois a gente ia continuar a falar a respeito dela? A gente fez a conta lá, foi na aula 11, não, 12. Não, aula... Aqui, ó, na aula 13, tá vendo? Na aula 13, o que a gente aprendeu, ó? As três possibilidades. A série converge apenas para x igual a A, foi o exemplo 3.1. A série converge para todo x, que foi o exemplo 3.2. E existe um raio. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui para vocês lembrarem. O exemplo 3.1, tá vendo? N fatorial x elevado a n. Converge somente se o x for zero. Depois, ó, que ela aqui, tá vendo? É exatamente nossa exponencial, tá vendo? A gente já fez a conta para ela, pelo teste da razão aqui, convergiu para todo mundo, tá vendo? Então, ela converge para todo mundo. E a terceira foi exatamente a PG, onde você pegou esse CN aqui como sendo 1, e aí convergiu entre menos 1 e 1. Então, foram essas possibilidades que a gente viu lá na aula 13, na aula anterior. Então, aqui eu não vou repetir a conta, tá vendo? O raio de convergência já foi encontrado nesse exemplo aqui da aula 13. A gente viu que o raio de convergência é os reais, o raio de convergência é mais infinito, e o intervalo de convergência ou seja, converge para todo o x real. Ficou claro, gente? O exemplo? Sim ou não? Ficou assim. Beleza. Isabela também falou, Sara. Ok. Agora a gente vai entrar nos exercícios, vou ter que ter certeza. Marcos falando. Agora nós vamos dar um passo além, né? Vamos fazer algumas indagações mais profundas a respeito dessa representação de função por série de potência. Bom, agora, em quais circunstâncias você pode estar se perguntando? Uma função, o Ramsés pegou o bonde andando, mas vamos subir no bonde aí, não deixa aumentar a velocidade, não. Vamos pegar enquanto tá de primeira marcha ainda, digamos, né? Vamos investigar uma questão mais geral. Sobre quais circunstâncias uma função é igual à sua série de Taylor, ou de Maclaurin, né, se for centrada na origem. Em outras palavras, se f tiver derivada de todas as ordens, quando é verdade que isso aqui representa? Porque eu acabei de falar para vocês que a minha exponencial é dado por essa série aqui, ó. Mas só que vocês concordam que é impossível calcular os infinitos termos dessa série? Imagine que você quer calcular o valor de E elevado a 1. O número de Euler. Como é que você faria para calcular o número de Euler? Basta pegar o x igual a 1, né? Se você pegar o x igual a 1, você vai ter o somatório de 1 sobre n fatorial. Isso aqui vai dar 1, mais 1, né? N igual a 0 vai dar 0 fatorial, dá 1. 1 dividido por 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, e assim vai. Se você pegar a calculadora aqui e fazer essa conta, olha o que vai acontecer. 1 mais 1 dá 2, 2,5. Ó, 2,5, até aqui dá 2,5, né? 2,5, 2,5, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 24, mais
1 dividido por 120. Opa, errei a conta. 2,5 mais 1 dividido por 6 mais 1 dividido por 24 mais 1 dividido por 120. Tá vendo? 2,71, já consegui 2 casas depois da vírgula já, tá vendo? Usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Ou seja, o n indo até 5, né? O n de 0 até n igual a 5. Eu consegui já a precisão de 2 casas. Logicamente, eu não consigo calcular infinitas casas. Eu vou ter que parar num determinado n, e parar num determinado n nos lembra o quê? Nos lembra sequência de somas parciais. Então, aqui, inevitavelmente, eu vou ter que falar a respeito da sequência das somas parciais para essa função, porque eu tenho que parar num determinado n, seja n igual a 5, 10, 15, 1000, eu tenho que parar. E aí vai ficar aquele pessoal todo para frente, que a gente chamou de resto. E aí eu gostaria de saber se esse resto é grande ou não. Entendeu a indagação? Ou seja, se eu parei em determinado n, aqui eu parei aqui, ó. Parei aqui no 5. Eu deixei de somar infinitos termos aqui. A pergunta é, esse pessoal que eu deixei de somar, qual o tamanho dele? Será que ele interfere? Então, como qualquer série convergente, isso significa que f de x é o limite da sequência das somas parciais. Então, no caso de Taylor, da série de Taylor, né, as somas parciais vai ser o que a gente denomina de polinômio de Taylor de grau n, ou de enésimo grau, centrado no A, ou seja, você vai do 0 até o n, tá vendo? Esse camarada aqui é um polinômio chamado polinômio de Taylor de grau n, tá vendo? Ele parou no n, Tn, né? Parou, vai até o grau n, ou seja, ele tem n mais 1 termos. Por que n mais 1? Porque ele começa no zero aqui, né? Ele tem o termo x menos a elevado a zero aqui, que multiplica, que vale 1, né? Que multiplica o f de a. Nem tá aparecendo aqui, mas de 0 até n, de 0 até n possui n mais 1 termos, né? Tá difícil escrever possui hoje. Possui. Beleza? Porque tem o grau zero do polinômio. Então, por exemplo, para a função exponencial, eu tenho o quê? Eu tenho o que a gente chama, aqui eu fiz alguns exemplos para vocês entenderem a aproximação acontecendo na vizinhança da origem, porque essa função exponencial aqui, ó, ela é em torno da origem, né? Porque aqui é como se fosse x menos 0 elevado a n, ou seja, aqui eu estou em Maclaurin. Beleza? Eu estou em Maclaurin aqui. Então, aqui, ó, eu peguei para vocês verem o polinômio de Taylor de grau 1, o de grau 2 e o de grau 3. E aí eu plotei isso aqui junto com a função exponencial, que aparece aqui, tá vendo? Eu tenho a função exponencial, que é essa aqui, ó, essa vermelha. E aí eu tenho essa reta, isso aqui para n igual a 1, eu tenho a reta. N igual a 2, eu tenho essa parábola em verde. N igual a 3, eu tenho essa cúbica em azul. Observe o que acontece aqui, ó, perto do zero. Tá vendo que os gráficos estão quase um em cima do outro? Perto do zero? Por que que isso acontece? Porque essas somas parciais aqui, ou seja, esses polinômios de Taylor, eles estão aproximando a função exponencial na vizinhança da origem. Então, em geral, f de x é a soma, aqui no SI, né, é de sua série de Taylor, se f de x for igual ao quê? For igual ao limite da sequência das somas parciais, igual a gente viu lá no início. Agora, se você considerar f de x como sendo o pessoal que vai até n, mais o pessoal que parte a partir do... Parte a partir ficou bom, né? Que vai a partir do n mais 1, né? Porque esse Rn de x aqui, se o Tn foi até
o x menos a elevado a n, então o próximo termo aqui seria quem? Seria a derivada de ordem n mais 1 aplicada em a, dividido por n mais 1 fatorial, x menos a elevado a n mais 1, e assim vai, né? Derivada de ordem n mais 2, blá, 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 que tem infinitos termos. Esse pessoal, a partir daqui, eu estou chamando Rn, ou seja, o resto. Ou seja, os infinitos termos que eu deixei de somar. Então, seria interessante, se f de x é igual a isso, a pergunta é, quão bem o meu polinômio de Taylor vai representar a minha função? Seria interessante que esse resto que você deixou de somar, quando n fosse para mais infinito, essa coisa fosse muito pequena. Se essa coisa fosse muito pequena, tá vendo? Quem que é o Tn? O Tn, se você isola esse aqui, é o f de x menos o Rn. Então, quando você calcula o limite de Tn quando n vai para mais infinito, é o limite desse menos o limite desse. Se você mostrar que o limite desse aqui tende a zero, isso aqui não depende de n, tá vendo? A f de x não depende de n, então o resultado dá f de x. Então, significa que essa f de x ela está bem representada pelo polinômio de Taylor de grau n. Ficou claro? Ou não? Eu não entendi muito bem esse finalzinho, não. Beleza. Olha, vamos dar uma olhadinha no teorema aqui, ó. Que é a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de quinta-feira a gente vai falar da desigualdade de Taylor. Deu uma complicadinha, a Isabela falando. Por quê? O que acontece? Esse teorema aqui, ele vai recapitular toda essa questão. Primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês. Eu estou querendo representar a minha função f utilizando um polinômio de Taylor de grau n. Observe que eu não posso calcular os infinitos termos do polinômio. Eu tenho que parar num determinado n, seja ele 5, 10, 15, 1000. Eu tenho que parar em algum valor de n. Então, o pessoal que ficou sem somar, a partir do n mais 1, eu estou colecionando nesse pessoal aqui que eu estou chamando de resto. Então, aqui eu tenho o polinômio de Taylor de grau n, e aqui eu tenho o resto. Se eu conseguir mostrar que esse resto aqui tende a zero quando n vai para mais infinito, então significa que a minha função f de x, ela está totalmente, eu estou satisfeitíssimo em falar que o polinômio de Taylor de grau n, ou seja, parei no 1000, digamos, ou seja, o polinômio de Taylor de grau 1000, ele realmente está representando minha função f de x. Isso aqui, logicamente, eu tenho que estar sempre dentro do intervalo de convergência, tá vendo? Ou seja, eu tenho um raio de convergência R, tá vendo? E aí eu tenho um intervalo de convergência também. Ou seja, é seguro entre A, eu afirmar isso, né? Entre A mais R, entre A menos R e A mais R. Por quê? Porque longe, aqui, ó, eu não tenho nenhuma informação. Esse gráfico aqui mostra para vocês. Imagine que eu pego, por exemplo, o menos 2 aqui, ó. O menos 2. Tá vendo que o menos 2, a função original é a vermelha aqui, ó, a exponencial. Tá vendo que a verde, a azul e essa outra aqui, que eu não consigo nem ver a cor direita, acho que um cinza, que é a reta, tá vendo que não representa a exponencial aqui no menos 2? Tá vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui no menos 2? Mas já aqui no zero, ó, no zero, aqui perto do zero, tá vendo que os 4 gráficos estão pertinho do outro? Por quê? Porque essa expansão aqui, em série de Maclaurin, foi feita para vizinhança da origem, ou seja, ela está centrada na origem, tá vendo? É x menos 0 elevado a n. E a pergunta que eu quero que vocês entendam, que eu estou fazendo é, se eu parar, por exemplo, no 3, se eu parei no n igual a 3, nessa cúbica azul, os próximos termos, que seria quem? Os próximos termos que eu deixei de somar, que seria x à quarta sobre 4 fatorial, x à quinta sobre 5 fatorial, mais. Esse aqui é meu R quanto? R3 de x?
R3 é R3. O N é exatamente o 3. Eu parei exatamente no 3, tá vendo? Meu Rn de 3, o meu Rn de x. Será que isso aqui tende a zero quando o N tende a mais infinito? Se isso aqui acontecer, significa que esse T3 aqui, ele está representando otimamente a minha função exponencial. Entenderam? Agora sim. Beleza. Agora que vem o que são elas, né? Mas nem sempre é fácil mostrar que isso aqui é zero. Né? Porque... Valdomiro, Oi, Célio. tem uma decisão lógica que eu posso só olhar para a função e falar quando eu devo parar? Não, tem não. É cada caso. É cada caso. Tem não. Porque o que acontece? Alguns vezes vai te pedir precisão. Ele vai perguntar, por exemplo, ele quer que o erro seja menor do que 0,0001, por exemplo. Aí você tem que encontrar um valor de n que satisfaça aquilo. Então vai depender de cada caso e de cada enunciado. Ok? Então, como eu estava falando para vocês, os 4 minutinhos que passou aqui foram os 4 minutos iniciais que a gente começou atrasado. Acho que a gente está em tempo ainda. Nem sempre é fácil mostrar que o limite de Rn tende a zero quando o n vai para mais infinito. Então, a gente vai utilizar um teorema na próxima aula chamado desigualdade. De Taylor. Recomendo que vocês já comecem a ler a aula 15, né? Que a gente vai falar dessa desigualdade de Taylor, praticamente só dessa desigualdade de Taylor e de mais alguns exemplos, para depois a gente começar a dar continuidade ao curso. Essa desigualdade de Taylor ela vai ser importante para poder a gente mostrar que o limite desse resto ele tende a zero para alguns casos, ok? De aproximação. A gente vai ver alguns exemplos. Então, o conteúdo da aula de hoje era isso. Alguma dúvida? Cadê o William? Todas. Não tá hoje, não? Tá, não. Você te falta. Geralmente ele responde todas. Boa tarde para todo mundo. Até quinta. Vamos conversando aí no grupo. Valeu, professor. Boa tarde, Falou. até mais. Boa tarde, Um Orlando. abraço. Outro. Matheus. Sara, até mais. Marcos, Célio, Luísa, Luísio, Tatiele, Yuri, Sara, Tatiele, Paulo, João Paulo, até mais. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.